Muito bem, diretamente do estúdio da OS TV, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui fluida a respeito da história da política e da história de Balneário Camboriú, né, com o nosso convidado, Valdemar César, o Mazinho. Seja bem-vindo, Mazinho. Obrigado, Jota. Mazinho, Hum. tu me contou há pouco então que tua família, a Marlise, filhas vieram para cá praticamente coincidindo com a redemocratização, ali, em 88. A gente veio para cá em 88, Aqui no governo, quando estava assumindo o Leonel Pavan aqui, Uhum. naquela campanha. Do governo popular. Embora a gente não... A força do povo mudando a cidade, eles falavam no slogan deles, né? Sim. A gente não se envolvia na campanha, porque a gente não era da cidade, a gente era forasteiro, né? Sim. Estávamos chegando. E como a gente é simpatizante do PDT, do Brizola, quando eu cheguei, eu fui ali no diretório do PDT, na sede da campanha, fui lá especular se a gente podia ajudar de alguma maneira. E aí eu fui muito mal recebido por um sujeito que depois marcaria a época na cidade, o Zeca Castro. Olha só. Me tratou como se eu fosse um cachorro, como diz a música, né? Então eu digo, sabe o que é mais? Eu também. A minha cabeça era outra, estava envolvido com outras coisas, né? Uhum. Então não tinha envolvimento com a política municipal. E tu veio já com diploma de comunicador, Não, jornalista? assim, eu estudei jornalismo em Porto Alegre, e aí eu fiz um estágio lá, e quando eu recebi o meu primeiro salário como estagiário, o meu chefe me pediu uma grana emprestada. E aí eu descobri que não era uma boa profissão, né? E aí eu fui trabalhar numa outra faculdade que eu estava fazendo de economia, ciência econômica, e eu trabalhei muitos anos como vendedor de computadores, como programador de computador, analista de sistemas. Eu fiz um bocado de coisa na minha vida, né? Numa época que isso era incomum, ninguém programava computador só nas universidades, nas grandes empresas. Sim. Eu trabalhei numa empresa americana de hardware e software, né? Uhum. Então, aí eu fui para o Rio de Janeiro para uma empresa de computadores. Essa empresa abriu uma filial no Rio de Janeiro e me contratou para cuidar dessa filial. E aí, aqui em 88 tu veio com a ideia de... Não, Também não, né? Já não. era Aí outra... quando eu vim para cá, a gente não queria mais morar no Rio, porque as meninas estavam crescendo, o ambiente não era muito saudável. E a gente queria uma cidade mais tranquila para criar as filhas, né? Então a gente tinha opções, porque eu trabalhava numa empresa que tinha várias filiais e eu era o gerente das filiais nessa época. Então eu podia escolher, né? Queria ir para Recife, São Paulo. A gente optou para cá porque a minha família tem laços antigos aqui com Balneário Camboriú, né? Uhum. Meu irmão veio para cá 50, 60 anos atrás, minha tia, meu pai tinha apartamento e minha mãe aqui. Uhum. Depois passaram a morar fixo aqui, né? Então essa é a história resumida da nossa vinda para cá, né? E quando é que começa o Página 3 nessa O história? Página 3 foi uma ideia da Marlise, que está ali sentadinha, minha mulher, do Bola Teixeira, que hoje é o principal historiador da cidade, né? Faz biografias, Sim. e da Gelsi Veite, que era comercial do Jornal de Santa Catarina, porque a Marlise trabalhava no Jornal de Santa Catarina. Ah, tá. Então eles ficaram conspirando lá e tal. E acabaram desgraçando a minha vida, porque aí eu fui trabalhar com eles a troco de ar, né? Eu ganhava bem e fui trabalhar de graça para essa turma aí. Tu largou a tua gerência para Larguei, embarcar na ideia do Página 3. eu larguei o que eu fazia para ir no Página 3, Aham. né? E o Página 3 surge ali justo naquele momento de redemocratização, Mas eleições mas gerais. não tinha muito esse foco. O Uhum. foco é que era a cidade precisava de um jornal, a cidade não tinha um jornal, né? Uhum. Tinha o JBC, eu acho que tinha fechado. Nós ficamos em alguns momentos, em vários momentos. Oi? Não. O JBC existia, né? É. Uhum. Mas estava sempre com dificuldade, o nosso amigo Pepa, né? Sim. E em alguns momentos a gente ficou praticamente sozinho no mercado.
Depois Em algum momento daí teve o Tribuna Catarinense. aí veio o Valmir Gren, com o Isso. Tribuna Catarinense, e aí a gente teve alguma disputa de mercado, mas o nosso negócio era diferente. Página 13 era um jornalismo diferente, até hoje, né? Sim. Né? O impresso saiu, entrou, saiu. Como é que. Não, o impresso, assim, a gente. Um dia eu cheguei lá, eu falei, ó, nós vamos acabar com o impresso. E eu sou muito democrático nessas decisões, assim, de amadureço. Posso imaginar. Ah, tá maluco, tá maluco, tá maluco. Eu comecei a fazer conta para eles. E foi a melhor coisa que a gente fez, foi acabar com o impresso. Só que a gente acabou com o impresso muito antes dos outros acabarem com o impresso, né? Uhum. Porque, vou dar um número aqui. A Folha de São Paulo vendia 1 milhão de exemplares no domingo. Em média, arredondando, né? Hoje, os 10 maiores jornais brasileiros, eu acho que não vendem 1 milhão, somados. Uhum. Então, o impresso morreu, né? Uhum. Página 3 vai fazer 35 anos agora, em junho, agora, final de junho, dia 26, né? Julho. E aí eles queriam fazer uma edição impressa. Eu digo, mas isso é uma coisa completamente sem sentido, né? Isso é um saudosismo que custa caro, porque é caro imprimir jornal, né? Então é isso. Este homem, se em algum momento ele teve algum romantismo, se perdeu em algum lugar, né, Alice? Não, mas isso, sem romantismo, não pode dar prejuízo, não, né? Sim. É. Mas, Zinho, Hum. em que momento que assim, a cobertura política, porque daí o Mazinho teve desde sempre o dedo na moleira, ou não, né, as três leitoras, que é essa brincadeira que tu fazia, como é que surge isso? E como é que tu começou a pegar o negócio mais de pegar no pé, vamos dizer, fazer a crítica política e tal, né? Mas assim, até que teve, por coincidência, um governo muito ruim, que foi o governo que sucedeu do Leonel Pavan, né? Foi do Luiz Gilmar de Castro, né? Uhum. E as coisas acontecem por acaso. Eu estou sentado no Pata Pata, porque o jornal era à esquerda do Pata Pata, né? Do Sim. lado do Pata Pata. Então, no final do dia, a gente ia tomar uma ali. Sentou do meu lado o Francisco Vitorino, advogado, teu colega. Ele disse, porra, tu sabe que tem o fulano de tal me pagou o aluguel, porque eu alugo um apartamento para ele, com uma duplicata da Compur, dizer, eu devia para a Compur, o cara me pagou. Eu digo, como é que é? Nós já estava... Sim. Ele achou que eu tinha esquecido. No outro dia eu bati lá no escritório dele, no edifício Cibara. Cara, ele tinha, eu acho que uns 30 mil cheques sem fundo, que ele cobrava cheque da turma, né? Uhum. Aquilo era papel, ele era muito organizado, Francisco Vitorino. Aquilo, se tu encontrar, pode levar. E eu encontrei, eu e o Bola, a gente ficou procurando lá. E ali a gente começou a denunciar a corrupção. Acho que foi. É a coisa que tu faz sem prazer e acho que é ruim para todo mundo, né? Mas o mal necessário faz parte do jornalismo, né? Faz parte do jornalismo, Ah, né? ah. Mas hoje eu não tenho mais estômago para isso, né? Por exemplo, hoje a gente noticiou uma senhora que tem uma agência de viagem para lograr as pessoas, né? Ela vende passagem e não entrega. Então, tu faz isso com medo, porque tu tem, apesar de ter comprovado com 2, 3 fontes, ter obtido vários documentos, tu corre o risco de levar o processo, porque hoje existe essa judicialização besta que qualquer um, Sim. todo mundo te processa, Uhum. né? Uhum. E você gasta um tempão se defendendo e tudo mais, e aí os caras entram no juizado especial, Que não tem que aí responsabilidade, não tem custo. não tem sucumbência, não tem custo, não tem nada, É. né? Então só quem gasta é você. Então, são distorções que nós jornalistas temos que suportar. E depois a pessoa perde o processo e não sabe o que perdeu. Né? Você mencionou aqui o governo Castro, né? Que foi o que Sim. sucedeu o governo É. Pavan Aristo, né? Vamos voltar nesse governo popular aí, porque aqui o pessoal diz que o PT não se cria e tal. O pessoal, Não, era forte aqui. o pessoal meio que desconhece um pouco da história da política da cidade, né? Porque um dos primeiros governos, ou se não o primeiro, praticamente, não, o segundo, né? Porque o primeiro foi o nosso Higino Pio, né? O eleito Higino Pio, que foi
levado a Florianópolis e sumiram com o homem lá. Mataram, cara. Mataram, né? Assassinato de Estado. Né? Exato. E o segundo governo, então, foi o governo popular, né? Que, queira ou não queira, o brizolismo aqui, que você mencionou também, foi uma tendência política que durou décadas. Assim, ó, tu tá misturando os calendários aí. Vamos lá. Depois do Gino Pio teve outros, né? Tinha a ditadura, tinha o Meirinho, que eles falam bem, eu achava que ele era uma espécie de professor de Deus, e eu sempre digo, é muito fácil ser prefeito com 2 tenentes do lado, o gabinete cheio de milico, na ditadura, né? Porque abriu avenidas, era um homem valente aqui, ó, sabe? Como valente? Valente com a ditadura nas tuas costas, aí todo mundo é valente, né? Sim. Então, não me convence essa conversa. Sim. Mas aí teve o Schultz, direita pura, né? Direita utilitária, né? Direita voltada para a grana, né? E aí veio o Pavan, que aí sim, aí entra o partidos de esquerda. Um ponto de inflexão aí no Schultz, nessa questão da construção civil, acho que ali foi um ponto de inflexão, onde misturou bastante os interesses privados e públicos e tal, né? Não, só tinha interesse privado, né? Não tinha nada de público aqui. A calçada da Avenida Atlântica era um caminho de rato. Era de cimento, estreitinha, tinha a largura dessa mesa toda quebrada, toda, né? Esse era o governo do Schultz, né? Tem uma foto no arquivo histórico que é exemplar daquele período. É uma parada de Dia da Pátria, eu acho, 7 de setembro, e umas criancinhas de colégio, ao invés de carregar a bandeira do país, eles estavam carregando cartaz da construção civil. Cara, isso é espantoso. Né? Bom, aí então veio o Pavan com essa conversa da Força do Povo, PDT, e o Aristo, né, do PT, Partido dos Trabalhadores, e ganharam a eleição. E depois dali para frente, Balneário Camboriú só teve prefeito de esquerda, inclusive o seu Fabrício Oliveira, que depois virou o gamelão, né? Tá certo? Virou o coxo, como diz lá no... Era né? do PDT, Sim, ele foi caminhando para a direita. Ele tem uma longa carreira de infidelidade ideológica, né? Sim. Então, ele acabou virando direita envergonhada. E a Juliana Pavan, que não sei o que lá é, uma cobra d'água, uma coisa dessa, porque ela é do PDT, nasceu. O berço dela, eu acho que era decorado com a bandeira do PDT, né? Com a foto do Brizola. Com a foto do Brizola, aqueles móveis que as crianças brincam, era fotinho do Brizola. Né? Bom, acho que aí tem um ponto de inflexão, me parece, né? Que Balneário Camboriú sempre foi vamos dizer assim, uma coqueluche, para usar um termo antigo, um campo fértil, né, para construção civil. Sempre foi, porque Sim, claro. Era uma praia de mar banhável, né, balneável, longa faixa de areia, 7 quilômetros, sei lá quantos quilômetros, e mais um terreno, apesar de pantanoso, mas né, planície e tal. E a simbiose entre construção civil e política, o processo decisório da cidade, sempre foi uma... Sim, os políticos sempre foram financiados pela construção civil. Né? Talvez nesse momento brisolista ali, talvez foi uma quebra. Não, acho que não, porque o empresário põe dinheiro em quem ele acha que vai ganhar, né? Tá certo? Então, ele acha, eu acho que o Pavan vai ganhar, eu vou botar o dinheiro lá na campanha dele. Na época era permitido, era legalizado, hoje não é mais, né? Sim. E tu fosse candidato também, né? Então tu sabe. Sei bem como funciona. Então é isso, né? Deixa eu te perguntar uma perguntinha assim, ó. De todas as que você acompanhou, todas as gestões e campanhas, você cobriu praticamente dentro. Inclusive, me lembro da última vez que houve a contagem de votos, né? Lá na Santur. Aquela que faltou luz, não foi? Aquilo é maravilhoso, né? A vereadora estava lá em último, daqui a pouco apareceu eleita. Quando voltou a luz, coisa linda. O cachorro sorriso.
Eu não vou falar o nome da vereadora, porque ela já morreu, mas que ela apareceu lá em cima, apareceu depois. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Essas histórias são maravilhosas. E Então, tem gente viva que estava naquela contagem de voto. Viva, viva, não é vivo de Vivaldito. Amigos nossos aí que deixava as unhas crescer, não sei o quê. Esse negócio estranho. Levava 3 canetas. e o pessoal ainda dizendo, entendendo que a urna eletrônica que é o problema. Mas ali, essa coisa de falar mal da urna eletrônica, o objetivo não é outro, né? O objetivo era, no caso do Bolsonaro, é golpe de Estado, né? Sim, Declarado, né? sem Então, dúvida, sem dúvida. prepara o terreno. Me conta, quem foi o melhor prefeito de Balneário Camboriú? Acho que foi o Rubens, né? No primeiro, segundo mandato? No primeiro? Assim, nos 2 mandatos o Rubens foi bem. O Rubens era irritante no sentido de ser precavido demais, ser meio, posso usar um cagão, uma expressão popular, né? Sabe? Ah, Não? A gente tinha que ficar empurrando ele. Quando, 2008, quando teve a grande enchente, o, o prefeito era o Volney Morastone, Itajaí. lembro. O secretário dele era o Arnaldo Goiaba, me ligou desesperado, precisava de barco emprestado. A gente conseguiu lá no Tedesco, o Júlio Tedesco emprestou muitos barcos. Aqueles barquinhos dos milionários que fica para limpar as lanchas, barquinho de apoio, né? Mas aí o Goiaba disse, olha, mas a gente não tem dinheiro para gasolina, tem que mandar. Ou seja, em novembro, foi novembro, né, de 2008, Itajaí já estava quebrado, o governo não tinha mais dinheiro, não tinha orçamento. E o Rubens Espernal, fui eu que convenci ele. Eu digo, pô, Rubens, você podia dar um dinheiro para esse povo aí que perdeu casa, que molhou casa, né? E ele tinha no orçamento R$ 2.000 para cada pessoa daquelas. Então, que depois o periquito demorou um tempão para pagar. Acho até que por prudência, para ver se não tinha golpe ali de quem alegava ter sido flagelado, né? Sim. Mas, então, assim, o normal é esses políticos acabar o mandato sem dinheiro, né? E o Rubens era todo cauteloso, todo... Austero. É coisa de alemão, né? Tá. Aqueles alemão lá de Sim. Blumenau. Lá, E né? desses que tu viu aí, quem seria? Qual foi o melhor? Qual foi a pior gestão? Sabe que eu não gosto de falar mal dos outros, né? Mas Gestão. mas a do Castro foi um desastre, né? Foi, porque... Aquela rua 24 horas. Não, ali era um negócio ilegal, aí é outro papo, né? Tá. Ele pegou e deu de presente para um amigo dele. Para quem não sabe, É. né, a rua 24 horas foi um projeto onde hoje é a Praça da É. Bíblia, né, que eles chamam, né? Atrás do Shopping Atlântico. Então era uma ideia de construir uma galeria que em tese substituiria o camelódromo e tal, né? Muita gente ali foi enganada, comprou sala comercial, não foi entregue, era, enfim, comercializado a dólar e etc. Teria que cobrar do Jorge Caseca, mas ele já morreu e que Deus o tenha, era um bom amigo. Mas ali a turma do Castro foi imprudente, para dizer o mínimo, né? E aquele governo patinava, não ia, e tinha um adversário poderoso que era o Pavão, né? Pois é, o Castro era, afinal de contas, ele era cria do Pavão. Era o poste, a gente fez uma charge, o Hilton, que era um poste ocupando toda a capa do jornal. O jornal era duplo, né? O jornal Sim. Standard. Era um poste com a cara do Castro. E na verdade, ele foi o Peter Lee, né? Do Pavão, sabe? Hoje vai ser aqui o Peter Lee do coisa, do Fabrício. O Castro foi o Peter Lee, mas o Castro era uma pessoa qualificada. Você sabe disso, né? Sim, não. O Castro era professor, pessoa qualificada, né? Uhum. O problema é que ele tinha uma turma em volta ali que era de amargar, né? Sabe? O brisolismo de Balneário rachou ali. Eles racharam ali, né? Logo depois que o Castro assumiu, brigou tudo, né? Aí não me lembro exatamente em que época, mas aí foi criado o PSDB, né? Já tinha sido criado, mas aí eu acho que o Pavão foi com a turma para o PSDB, Sim. que aí sucedeu o PDT e ganhou eleições, várias eleições, né? Isso. Bom, então a gente pode concluir aqui que durante um bom tempo houve uma caminhada em Balneário Camboriú de governos de centro-esquerda, né? Sempre foi de esquerda.
E aí esse Fabrício que virou o coxo, né? Uhum. E a Juliana, que a gente não sabe, a Juliana. E esse movimento nacional, né? Essa coisa Esse nacional, movimento, né? essa onda, né? Eu tava, assim, eu frequentava um- todo, todo final de tarde, frequentava um restaurante na Avenida Atlântica e tinha uma turma de Blumenau, né? E eles tudo bolsonaristas e tal. Eu digo, mas vocês sempre foram de esquerda em Blumenau. Isso tá louco, diz o Lira, que é o meu, faz seguro para mim. É um agente seguro muito conhecido em Blumenau. Eu digo, eu vou te provar. E eu escrevi um artigo provando isso, que Blumenau sempre elegeu candidato de esquerda e deu votações mais expressivas em eleições nacionais para candidatos de esquerda. Aí, quando veio o Bolsonaro, eles viraram tudo para a direita. É um fenômeno que aconteceu, acho, em toda Santa Catarina, né? Mas que assim, eu tô surpreso porque eu chego, o cara me cutuca assim, diz assim, vamos ganhar, né? Eu digo, quem? O Lula, pô. O funcionário dos estabelecimentos. Sim. Eu digo, acho que o Lula vai ganhar, mas não por causa do PT, né? O Lula vai ganhar por causa das escolhas erradas do PL, né? Como é? O PL bota um Flávio Bolsonaro e acha que pode governar o Brasil. Não pode, né? Então, se eles colocam um Tarcísio, Muito mais competitivo, né? sem dúvida. Eles fazem uma aliança de Sem dúvida. direita. Trazia o centrão todo. Isso é. Sim, sim. Faz uma chapa civilizada, não de. Não pode ter ladrão nem extrema-direita, né? Mas Ressuscitava eles os insistem tucanos. nisso, né? Ressuscitava os tucanos. Né? Sim, sim. Mas eles, eu acho que jogaram fora mais uma eleição. Jogaram. É, Parece que sim. é. É. Também não sei, porque o Lula também já está com a idade avançada, Uhum, tudo mais, né? E uhum. acho que continuam jogando, porque agora o cara vai aos Estados Unidos, 2 dias depois o Trump aplica uma taxa de 25% nas exportações brasileiras. Isso é suicídio político, Tiro né? no pé, né? Tiro no pé, né? Absoluto. Tiro no pé. É. É. Te perguntar, na verdade. Balneário tem essa coisa hoje, né? Bom, eu moro aqui há 30 anos, né? Então, um retrato da cidade eu posso testemunhar, né? 30 anos não é 10, não é 20, é 30 anos. Então, eu vim adolescente, vi essa cidade crescer, né? E quando eu digo que eu vi essa cidade crescer, de casinhas de madeira na Atlântica Sim. para Excelência, né? Esses 30 anos foi isso. Assim, ó, essa coisa de dizer que o metro quadrado mais caro, que temos o edifício mais alto e tal, como é que tu enxerga esse troço diante da sustentabilidade, da insustentabilidade do urbanismo, né? A cidade comporta isso? Para onde é que a gente vai andar? Para onde é que acabou assim, esgotou a cidade como cidade? Já esgotou, né? Antes desse plano diretor novo agora. E agora vai esgotar mais, né? Mas essa propaganda de preço do metro quadrado mais caro e tal, quem é que compra em Balneário Camboriú, cara? Né? É o pessoal do agro, né? Hum, pois é. Então, daí se impressiona. Tu já viu a cidade mais brega aqui, Itapema? Tu conhece a cidade mais brega que Itapema? O povo de Itapema ficou ofendido, mas é verdade, né? Uhum. Então, tem uns negócios neoclássicos. Cara, umas construções sem pé nem cabeça, sabe? Sem identidade. Pois é, mas É. aí quando você diz quem é que compra em Balneário Camboriú, também a gente sempre vai pensar naquele cara lá que está servindo na Avenida Atlântica, num restaurante, né? E onde é que ele está morando? Essa é a questão. Existe um processo de gentrificação, aquela coisa de gourmetização da cidade, querer que venha um turismo, bote aspas aí, qualificado. Qualificado em que sentido? Não é isso. Não, Quem não são é. essas Não pessoas? é isso. Ah, Não é isso. É que morar no litoral é caro. claro. É caro. Tu vai lá em São Francisco do Sul, é caro morar no litoral. Tu vai em Barra Velha, é caro. Quanto mais perto do mar, mais caro é para morar. Tá certo? Então, não, a gente não tem problema de terra. Vai aqui, pega o carro e entra para dentro de Camboriú. Tem terra dos dois lados sobrando, né? O que a gente tem é um problema de geração de riqueza,
né? Quanto é que paga para o funcionário do comércio? Eu acho que é 2.200 o salário, né? Só, seco, tá? Como é que o cara o que que ele vai fazer com isso? Não, e vai pagar um aluguel onde, como você falou, lá no Mato Camboriú, vai se transportar para cá, vai ter que pagar o almoço aqui, porque ele não vai almoçar em casa. O comércio tem essa perversidade que o comércio, até fui revisar esses dias a convenção coletiva, o comércio não dá refeição, o comércio não dá vale transporte, não dá nada, cara, Pois é. entendeu? Aí reclama da rotatividade. Pô, a rotatividade no comércio, eu entrevistei o Paulo Excel, né? Aham. Brusque. Foi antes de ontem. E ele foi diretor do Ministério do Trabalho aqui uns 3 anos, Agora né? é. Aham. Ele disse que no comércio aí chega a 100% a rotatividade. As pessoas entram e vão embora e não ficam, né? Não existe uma relação de. Mas então, voltando para isso, o cara morar aqui não dá, né? Porque ele ganha pouco. E morar em Camboriú também não dá, porque ele também ganha pouco. Então, existe um fenômeno que é fácil de perceber, inclusive nos bairros de Balneário Camboriú, que os caras começaram a dividir, a fazer favela vertical mesmo, Sim, sabe? Não. sim, curtiço. Eu curti essas pessoas morando muito mal, a prefeitura 100% omissa na fiscalização da qualidade da habitação, Sim. porque tem tamanho mínimo para moradia e tudo mais, né? E um aluguel desses custa R$ 2.000, 1.800, R$ 2.000. É o quarto, a sala, a cozinha e o banheiro. Às vezes algum ambiente compartilhado com outra família, anexo, enfim. Então, não dá, é 1.800, R$ 2.000, né? Aí não rola. Então, essas pessoas preferem ser autônomas, tá? Porque elas vão ganhar R$ 200 por dia como autônoma. Ela vai fazer o quê? Ela vai limpar o teu escritório aqui. Quanto é que é, dona Maria? R$ 200, ô seu Oswaldo? Porque hoje eu estou na boa, porque normalmente eu cobro 250. É isso, Uhum. né? Uhum. Aí o marido vai fazer. Sem seguridade social, sem, Mas isso né? não interessa para ela, porque ela precisa viver, É, né? sim. Apesar que, assim, depois que chega na idade, consegue se aposentar, né? É. Né? Porque, assim, o SUS é gratuito. Tu não precisa ter uma carteira para ter o SUS, né? Uma carteira assinada. E tu não precisa ter uma carteira assinada para ter uma aposentadoria lá na tua velhice, quando chegar na idade, né? Então, ela vai ganhar 5, 6 mil reais, o marido vai fazer bico de eletricista, marido de aluguel, pintor, vai ganhar outros 6. Olha a diferença da renda. De 5.000 como empregado no comércio para 12, 13, 14, Uhum. trabalhando como autônomo. É. E aí, voltando na questão do turismo aí, desse turismo de qualidade, Balneário Camboriú comporta ainda esse turismo que eles querem, e aquele turismo, tem saudades daquele turismo de quantidade, agora tem um ou dois, três parques e turismo de evento. Qual é a matriz econômica do nosso turismo? Matriz econômica de Balneário Camboriú foi Deus que fez. A praia. As pessoas vêm aqui por causa da praia, né? As praias, nós temos praias boas, né? A nossa praia é muito melhor do que a maioria das praias do Brasil. Com todos os problemas de poluição que a gente teve no governo o Fabrício Oliveira, Uhum, né? Nós temos qualidade de banho melhor do que a maioria das praias brasileiras, porque a maioria não tem rede de esgoto. uhum. Nós temos, né? Ah, funcionou mal no período do Fabrício? Funcionou. Está funcionando melhor agora, sob o comando do Auri e da Juliana, ali, né? Está funcionando melhor, né? Além disso, nós temos as praias agrestes que não têm poluição, né? Elas são, por natureza, isentas de poluição, né? Aí você pega Itapema, a área mais populosa da Itapema passou o verão inteiro poluída. Você via assim as manchas botava no Google as manchas de moradia, né? E ali tava as coisinhas vermelhas do imã, dizendo que ali o banho era proibido, Uhum, né? uhum. Então, e tem uma coisa muito ruim que passou a atuar na nossa região, que é a AEGEA, as privatizações de água e esgoto,
feitas por esses prefeitos com uma empresa que confessou que deu propina, Uhum. tá certo? Uhum. Porque ela fez um acordo não sei, com o Ministério Público, não sei, com o Poder, com o Judiciário, com o Ministério Público. Ela pagou 400 milhões, né, para fazer essa confissão, né? Então, esses processos de todas essas águas disso, água daquilo e daquilo outro, estão sob suspeita. Não, eu acho que o lixo, o esgoto, tudo isso é muito dinheiro envolvido. Tanto que quantos prefeitos de Santa Catarina estão presos ou foram presos, né? Ah, Mas assim, a gente tem um exemplo que dá para fazer direito, mesmo sendo concessões. A ambiental, ela está envolvida em algum escândalo? que saiba, não. Não, né? E aquela outra de lixo foi 20 e tantos prefeitos presos. Uhum. E como é que é ambiental, que tem contratos milionários, Itajaí, Balneário Camboriú, cidades grandes, como é que não se envolve em corrupção? E como é que a outra lá se envolveu em 30 cidades com corrupção? É uma maneira, é como querer fazer as coisas, né? De que nós temos uma obra em Balneário Camboriú hoje, que é a reurbanização da Barra Sul. É uma obra gigante, 31,5 milhões, a praia está toda revirada e os dois empreiteiros que ganharam a licitação estão na cadeia. Olha a gravidade disso, cara. Uhum. Eles foram para a cadeia em decorrência daquela prisão de Balneário Pissarras, né? Uhum. E eu avisei para a prefeita, você vai se incomodar por causa disso. Porque se os proprietários estão presos, a empresa perde tração, né? Certo. A obra já é uma droga com ele solto. Tá lá, não tem 1 metro pronto e a praia está toda revirada. E o primeiro trecho que foi anunciado pelo governo anterior ali, como, nossa, estamos reurbanizando e tal, 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 foi um acordo de compensação de uma condenação ambiental feito no Tribunal de Justiça. É. Um construtor conhecido da cidade fez um acordo com o município e, ao invés de indenizar em dinheiro o município, ele fez um acordo para fazer em metro quadrado. Mas esse tipo de acordo eu nunca vi, porque a obra ficou uma droga. É, Pois é. é. Ah, vamos lá. Me conta o que é que tu sabe dessa história, além do documentário, além dos documentos da Comissão Nacional da Verdade e tal, do nosso prefeito Gino Pio. Não, eu não sei nada, O que assim, tu tem para porque acrescentar? nada. Eu tomo café com o filho dele e com o neto dele todos os dias às 6 horas da manhã. A gente se reúne numa padaria, na padaria Tuts, e tomamos café juntos. Ele, o filho, eu, mais uns 4, 5 desocupados ali. O cara chega às 6 horas da manhã na padaria, né? Então a gente se reúne ali. E ele fala, a única coisa que ele fala, mataram meu pai. Mas ele também, eu acho que carregar isso aí, esses anos todos assim, não é saudável também, né? Não. Então eu acho que ele também largou de mão, é. Quase que uma espécie de direito ao esquecimento, né? É, é, Uhum, uhum. eu acho que sim, né? Mazinho, bolsonarismo em Balneário Camboriú. Até quando? Cara, eu acho assim, não acho que Balneário Camboriú. O Balneário Camboriú é um solo fértil para o bolsonarismo ou é só um... Eu acho assim, um lugar que tá cheio de corretor de imóvel é fértil para isso, né? Porque os caras ficam ali sem ter o que fazer e tal, ficam dando pitaco e tal, né? E sei, essa coisa selvagem, né, do bolsonarismo, da mais-valia, eu posso mais do que você, não tem compaixão por ninguém, não tem empatia por ninguém, Hum. acha que a pessoa que é morador de rua tem que ser varrido da face da terra. Essas coisas, né? Eu digo sempre, vai ser muito difícil a direita ganhar uma eleição do Lula enquanto não entender o povo, né? Como o povo é maioria, né? Porque o pobre é generoso, é mais generoso do que o rico. O pobre tem menos e é mais generoso que o rico, né? Hum. Então, eu não sei, eu acho que assim, como é, água mole em pedra dura, né? Vai ter um momento que a direita vai ganhar a eleição no país novamente, né? Uhum. Mas eu espero que não seja esses malucos dos filhos do Bolsonaro, né?
porque seria muito ruim para o país, essa gente aí, né? Vira e mexe, temos no olho do furacão do poder da nossa cidade com a nossa cidade mãe, né, Camboriú, a família Pavan, né? Então, 1980, enfim, redemocratização, o primeiro prefeito eleito Balneário Camboriú ali, do governo popular e tal, brisolista, e vira e mexe, voltamos. O homem, convenhamos, também é uma máquina, né? É um fenômeno Pavan político. é o Matusalém, né? Não, é um fenômeno É, político, é, porque o que que ele não foi, né? é. Não foi deputado Eles, estadual, talvez, eu não, acho. o Pavan, ele só não foi presidente da República. E deputado estadual, eu acho, porque o resto Ah, ele... deputado estadual ele foi? Não, Eu né? acho que não Não. também. Federal, senador, governador do estado, realmente. Só não É. foi, E exatamente. agora decidi ser prefeito de Camboriú e foi e ganhou a eleição. Mas assim, Camboriú precisava, né, de alguém que tivesse um outro foco, né? Uhum, Alguém que dissesse assim, a gente pode, né? uhum. Porque Camboriú é um município grande, bonito, né? Com muita área territorial, né? Sim, E governado por nécios. Lembra dessa palavra? sim, Estudaste, né? Nécios, sim. Nécios, né? E essa dobradinha, como é que tu vê essa dobradinha aí? A- o que a nossa cidade pode ter de benefício, se é que pode? Cara, assim, Políticas metropolitanas? não, eu acho que os dois são bem difíceis de trato, né? Um com o outro, inclusive? Tu juntar com. Eu acho- Porque o Pavan é mandão, né? Ele é professor de Deus, né? E ela não deixa ele. O Pavan é uma pessoa. Eu gosto do Pavan. Eu fui na inauguração do prédio da Embraed no sábado. Eu estava lá sentado lá, não conheço ninguém. Só corretor e comprador do prédio, né? Aham. Chegou o Pavan, sentou ali, já tomou ali uma meia garrafa de vinho, porque ele gosta de um vinho, né? E começou a me contar as maravilhas que ele está fazendo em Camboriú. E tu sabe que ele se entusiasma, né? Ele disse para mim assim: Camboriú foi a cidade brasileira que teve o PIB que mais cresceu nos últimos 20%. Que tal? Lembra o Claudir Maciel, né? O Claudir Maciel, quando ia para o debate na Câmara de Vereadores, ele inventava o número, ia na tribuna, ele não tinha o número, mas ele criava o número para fortalecer o argumento. Né? O Sim, Pavão é assim. Eu gosto do impressionava. Pavão, eu Não, gosto. ele é um fenômeno, é um fenômeno. Então, de políticas metropolitanas, tu não acredita que a gente vai herdar benefícios dessa dupla eleição? É porque essa safadeza ela é estadual, ela não é municipal. Tu pega o sistema de transporte coletivo, ele é decidido em Florianópolis, Uhum, lá no governo do estado. uhum, Então, o ônibus, ele pode ir até o ônibus esse que nós temos aqui de graça, ele pode ir até a divisa ali de Camboriú, o começo do portal Santa Catarina, da Vila Santa Catarina. uhum. Se ele passar para lá, é um gritedo, porque é uma outra empresa lá do governo do estado. Então, como é que tu vai fazer política de integração? Olha só, Oswaldo, eu sempre falo assim, por que que o governo do estado não botou um grande tubo d'água correndo a BR-101, captando água lá no rio não sei o quê, e lá no rio não sei o quê, lá no rio Tijucas e no rio Itajaí? Resolvia o problema de água de todo o litoral centro-norte, né? Uhum. Por que não fizeram isso? Por que não pensar em política Sim. regional? Não, cada um foi para a sua solução de saneamento, a maioria não funciona, né? Uhum. Camboriú não tem um metro de esgoto, não tem um cano. E nós não temos onde ter água também. É uma. E nós, a gente agora, com o parque inundável, a gente vai sair do fio da navalha, né? Uhum. Mas aquilo ali vai criar um estoque de água aí para 15, 20 dias. Então, vai ser um grande alívio. Porém, se as cidades continuarem crescendo no ritmo que eles querem que cresça, Não é aí não tem sustentável. água que É, chega, né? não tem. Você vai ter que puxar água do mar e filtrar. Né? Uhum. Mazinho, lembro, para já encaminhar para o final da nossa conversa aqui, eu quero fazer um resgate aqui do tempos outros, né? Gostoso, como era bom frequentar a redação do jornal Página 3, aquela casa que era perto da É, 1500, né? Coisa boa aquilo lá e só gente boa ali dentro.
o Bola, o Hilton, uma turma muito boa que passou pelo Página 3, né? É. E que delícia que era sábado de manhã, sabe? O pai chegava em casa com Página 3, via um Eu me monte lembro de... do teu pai. Não, um monte de gente conhecida, né? Abria o jornal Página 3, era o vizinho, era o cara, era uma delícia. Era ainda aquela coisa do sentir parte de comunidade, de Sim. cidade mesmo, sabe? Então eu quero fazer essa homenagem. Não é uma homenagem póstuma, porque o Página 3 segue firme no mundo digital. Mas é uma outra fase do Página 3 que... Vocês ainda têm aqui o mercado Noruega, o mercado do Osveli ali? Ainda existem esses mercados? Tem, aqui Tem? atrás, tem. Então, antigamente tu entrava ali, tu conhecia todos os caixas e todas as pessoas estavam lá dentro, né? Entra lá agora e vê se você conhece Não alguém. tem condições, é outra Né? coisa. Sim. A cidade mudou, Sim. então... E foi lá que a gente jogou botão, futebol de botão, lá naquela garagem da redação do Cara, Página 3. assim, a maioria das pessoas não sabe, mas eu tenho acho que uns 40 times de botão. Pouca gente sabe o que é jogo de botão, na verdade. Hoje, futebol Mas de botão... eu tenho time de botão com mais de 80 anos, que já era do meu pai. E tinha aqueles que são os puxador, que são aqueles de acrílico, diferentão, assim, que tinham... Na verdade, o material clássico é Galalite. E eu tenho vários times de botão que um ex-namorado da minha filha me deu, que é tampa de relógio pintada por dentro, à mão. É uma preciosidade. Imagina. Sim, sim. Daqueles relógios seco, aquelas bonitão, né? São vários times. Sim, Vários olha times só. que o pai dele deu para ele e ele depois não jogava botão me deu. Mazinho, olha para aquela câmera ali, te imagina no futuro e manda um recado pro futuro ali, porque isso aí vai ficar gravado, hein? Eu quero pegar mais uns peixes maiores esse ano. Ver se aumenta os peixes ali, né? Sabe, não? Tem um negócio de futuro, cara. Uma vez o Carlos Humberto ele estava falido, ele e o Nelson Nitz não tinham dinheiro para pagar os peão naquela semana. E ele diz assim, se Deus me ajudar, e como é Santo Expedito, que é das causas impossíveis, dos aflitos, uma coisa dessa, né? De santo eu sou péssimo. Eu também. Ele disse, se Deus me ajudar a entrar alguém por aquela porta e me comprar uns apartamentos, eu vou construir uma igreja para São Expedito. E entrou o cara e comprou 2, 3 apartamentos e ele, depois de uns anos, ele construiu a igreja. Eu sempre dizia para ele, tu tá devendo pro santo, isso dá azar. Bom, e lá nessa igreja, que fica ali no Nova Esperança, né? Camboriú. Camboriú. Ali, a gente enterrou a cápsula do tempo. Isso é um negócio legal, né? Sim, sim. Tu podia enterrar uma cápsula do tempo digital aqui no teu... Um pendrive. Não, assim, aí tu enterra na rede, né? Sabe? Sim. Porque esses dias eu escrevi um livro de culinária típica aqui há 25, 30 anos atrás. Ninguém usava internet que eu já usava naquela época. E publiquei. E aí eu não encontrei. A Fábio encontrou o tal do livro naquela memória Olha só. naquela linha do tempo da internet lá. Outra querida, né? A Fábio. Quanta gente boa passou no Página 3? Ela tá lá. Sim, então. Muito bem, meu caro. Agradeço enormemente. Aliás, fazer uma homenagem póstuma aqui também. Tu perdeu teu barqueiro, né? O Nelson, né? O Nelson. Até teu parceiro de pescaria. Era. Né? Muito bem. Valdemar César, muito obrigado. Obrigadão mesmo. Obrigado. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.